Então disse o Senhor: Eis que o homem é como um de nós, o bem e o mal estás a saber. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs um querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Sim, Adão pecou, todos pecaram. E nisso consiste a universalidade do pecado. Porém, conforme descrito pelo apóstolo Paulo, todos são condenáveis e indesculpáveis diante de Deus, pois as suas obras, intenção, ação e pensamento revelam o seu estado. Fora de Cristo, todos estão debaixo da ira de Deus. Entretanto, as Escrituras nos garantem que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não permaneça na morte eterna, e também não permaneça debaixo da ira. João 3,16. Ressaltamos, porém, que considerar o amor de Deus sem considerar a sua justiça e a sua ira é relativizar a sua palavra. Que a paz e a graça de Deus esteja convosco. Nós estamos iniciando mais uma ministração aqui do canal da nossa igreja Uma Nova Chance e eu já iniciei a abertura desse vídeo para chamar a sua atenção sobre o tema que vamos conversar hoje. Somos todos indesculpáveis. O versículo que eu li de abertura está em Gênesis, e após o versículo eu li um pequeno trecho do livro Arrependei-vos, o livro que foi escrito pelo pastor Ricardo Israel e faz parte de uma série de ensinos chamado Rudimentos, da qual foi produzida pela editora Vertente. O que nos chama muito a atenção, além dos escritos do pastor Ricardo, sim, são os apontamentos de tão grandeza e tão seriedade que o apóstolo Paulo trouxe a nós. Lá em Gênesis, ouvimos do Senhor nos dizer que sabemos o bem e o mal, agora podemos ter esse conhecimento, e que o pecado nos expulsou e nos deu um percurso diante do que nós temos que fazer. Trabalhar, lavrar a terra, suar, sentiremos dores, aflições e estaríamos debaixo de toda a compreensão do que entendemos por ira de Deus. Depois, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz a nós o conhecimento de que sabemos todas as coisas. E o fato de sabermos as coisas tão necessárias para o que estamos fazendo nessa terra tornou ao homem indesculpáveis. Irmãos, é uma palavra difícil de trazer uma compreensão, porque como nós costumamos dizer, todas as nossas emoções foram maculadas pelo pecado. As nossas emoções, elas têm uma visão muito curta, muito rasa, porque o que nós entendemos por amor, por medo, por grosseria, sempre vem carregado daquilo que recebemos na infância, daquilo que recebemos na construção do que está em nosso torno, de como isso foi apresentado a nós. E dessa forma, vamos distorcendo o que realmente o Evangelho genuíno de Deus quer nos apresentar. Bem como dizer sobre a ira de Deus é muito complicado, o próprio escritor, próprio apóstolo Paulo, João e tantos outros homens inspirados por Deus na Bíblia nos dão garantia de que falar do amor de Deus sem a compreensão da justiça é relativizar, é deixar com que esse evangelho seja misturado e essa mistura seja muito fraca para nos garantir uma vida de perseverança e de combate nesta terra.
Também precisamos trazer à tona o entendimento de que o amor de Deus é a sua própria justiça em nós, pois a palavra nos garante que Deus é fiel a Ele. Deus é fiel a tudo que Ele nos revelou e as suas promessas. Deus é fiel e esta fidelidade está derramada àqueles que o conhecem e permanecem fiéis, porque Ele é fiel. Então, se temos esta compreensão, devemos compreender que a forma que o Senhor nos ama é a forma de nos apresentar que nós somos indesculpáveis. Não há desculpa para nós. Bom, se eu falei que as nossas emoções são corrompidas e que temos dificuldade de trazer o conhecimento da palavra, a primeira coisa que eu gostaria de me dedicar com vocês é a compreensão da palavra desculpa. A desculpa, ela tem um argumento sempre traçado o quê? Na culpa. Há um reconhecimento de que fui culpado que algo não desse certo. Porém, eu pego esta questão de não ter dado certo, esta falha, e coloco o meu argumento de defesa. Eu vou e me defendo diante daquilo que eu sei que falhei e que sou culpado. Óbvio que nós temos uma régua muito baixa. Nós, seres humanos, somos egoístas, extremamente vaidosos. E quando falamos dos outros, é muito fácil inventar desculpas. Quando nós falamos de algo do tipo, fulano está falando aquilo porque ele adora inventar uma ladainha. Então a gente baixa a régua para o outro. Para nós, a gente sempre vai levantando um pouco a régua. E a gente começa a construir vários argumentos. E aí vai tentando facilitar o peso da culpa. Quando nós assumimos uma postura de que compreendo que errei, compreendo que tenho culpa e entendo que isso é só meu, eu não vou me sentir martirizado, eu não vou me sentir preso, pesado, porque a Bíblia nos garante que quando trocamos o fardo que carregamos com o fardo de Jesus, carregamos um fardo leve. Jesus não está nos desabonando a nada, nem oferecendo um caminho de facilidades. Muito pelo contrário. Jesus agora diz, vai sofrer, mas sofrerá em meu nome. E isso é leve. Vai ter aflições, mas as minhas aflições farão com que você se aperfeiçoe. E isso é leve. Para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que não conhecem a Cristo como seu Salvador e estão debaixo da submissão do Altíssimo, compreendendo que Ele é o único Deus, tudo é em vão, é perdido, não há como justificar. Mas o Cristo que nos justifica garante aos seus filhos que este fardo que Ele está trocando é justificável. E quem justifica é a justiça de Deus em nós. O fato de Jesus apresentar a nós que nós somos indesculpáveis, não há desculpa para nós, está assegurada, está sendo sustentada em toda a Bíblia. Quando a Bíblia nos diz que temos conhecimento do bem e do mal, temos conhecimento do pecado e temos a compreensão que somos todos pecadores, este é o ponto inicial de partida para entendermos que tudo que cometemos é porque somos pecadores e precisamos estar cativos a Cristo para nos aperfeiçoarmos. Existem situações de analogias que eu poderia fazer aqui para deixar isso mais claro, mais amplo, mas eu tenho medo porque é uma linha muito fina e eu posso levar você a uma outra compreensão. Mas vamos usar uma analogia de alguém que está indo trabalhar. É a primeira vez que essa pessoa consegue a vaga sonhada na melhor empresa do ramo que ele gostaria de atuar. Digamos que nos 2 primeiros meses, este homem, esta mulher, ele está motivado. As suas motivações têm prioridade na sua vida, porque a sua mente está envolto a tudo aquilo que ela criou expectativas. É o emprego dos sonhos, é o salário dos sonhos, é um lugar novo, é um novo começo. Como muitas pessoas usam, né? Deus renovou, Deus abriu a porta.
Então, num processo de tempo, algumas pessoas duram mais, outras pessoas duram menos nesse processo de tempo. Aquela pessoa sai 1 hora mais cedo de casa, olha tudo que está fazendo, programa o seu dia, dorme cedo. E aí ela consegue sempre entregar para o trabalho uma pessoa que é pontual, que chega no tempo, que entrega o seu melhor trabalho. Passado este tempo, essa pessoa precisa perseverar, ela precisa seguir, ela precisa ser persistente, ela precisa manter uma postura igual ao começo. Porém, devido a uma mente enfraquecida e um coração que não está focado nos princípios daquele trabalho, ela começa a ganhar confiança diante dos seus argumentos e diante das suas desculpas, e a partir daquele tempo não mais chega 1 hora antes. Percebe que pode chegar no serviço 30 minutos depois, ou que ela pode chegar faltando apenas alguns minutos, porque o chefe não sentiu muita falta dela. Passado um tempo de confiança em que ela conseguiu diminuir esse tempo e começa a chegar em cima da hora, ou às vezes com 5 minutos de atraso, medindo ali o rendimento do trabalho, vendo se vai entregar as coisas no tempo certo, ela é surpreendida. Digamos que esta mesma pessoa que já está com este comportamento diante dessa conduta de trabalho, vá trabalhar de carro e o pneu furou. E ela percebeu que o único lugar para consertar o pneu leva 20 minutos da onde ela está, totalizando 40 minutos de atraso depois de 6 meses desse primeiro emprego. Vamos fazer uma pausa para uma análise bem humana nossa, ao qual vamos dizer que contratempos acontecem, que furar o pneu pode ocorrer para todos, que existem coisas que não estão no poder do homem controlar, ok? Vamos validar todas essas questões. Ela avisa, então, ao seu hierárquico que vai demorar 40 minutos a mais do tempo para chegar. E ali ela faz todo aquele embaraço, desenrola a situação e chega no seu posto de trabalho. Pode existir vários cenários. O chefe pode aceitar e não prejudicar a sua equipe, se ela trabalha ali de equipe. O chefe pode não reclamar, mas a pessoa que vai trocar o turno com ela acha aquilo horrível. Vamos dizer no cenário que essa pessoa precisa fazer o bypass, né? Precisa trocar o turno. Podem haver cenários de tudo sair bem pior, o chefe achar horrível, ele tomar uma suspensão, ele perder o ônibus que leva para dentro do estádio Fabril, que existem pessoas que dependem de outro transporte para ingressar dentro da fábrica, atrapalhou o processo da equipe, atrapalhou uma reunião que ia ter justamente naquele dia. Todo argumento em cima daquela culpa, em cima daquele processo, tornou aquela pessoa indesculpável. Indesculpável. Isso não torna o chefe ruim, a equipe ruim. Por quê? Este trabalhador, desde o dia que foi contratado, foi conscientizado de suas prioridades, foi conscientizado do seu contrato de trabalho e de seus riscos, ao qual a ausência dele não avisada antecipadamente, ao qual o tempo muito curto para ele fazer todas essas coisas, fazendo com que ele chegasse tarde no seu posto de trabalho, iria atrapalhar não só a vida dele, mas como toda a logística de quem depende dele, uma vez que na Terra nós sabemos que ninguém vive só e que todos trabalham mutuamente, então tudo depende de alguém. Agora, utilizando esta mesma analogia e fazendo uma comparação com o que está em Gênesis, com o que está em Paulo, com o que está nos livros, nos evangelhos, olhe como Deus apresentou a nós o que fizemos antes da fundação do mundo, quem éramos para Deus, após a fundação do mundo e após a queda do homem. Tudo foi revelado. Aquilo ao qual Deus compreendeu que era necessário que se apresentasse ao homem para que ele não usasse argumentos de desculpas e falhas, foi apresentado. Isso não quer dizer que não pecaremos mais,
que não andaremos iníquos e que não teremos um comportamento argumentando falhas. Mas isso coloca o nosso Senhor, o nosso Deus, num lugar de permissão e justiça para nos considerar indesculpáveis. Não existe nenhum pecado que não foi revelado, que não foi confesso, que não foi apresentado ao homem. Apesar de muitas pessoas, ao conhecerem o Evangelho, em muitas denominações, e aprenderem o que a gente chama de pecado nominal, não roubar, não matar, não beber, não se prostituir, não falar palavrão, honrar o pai e a mãe, quanto mais andamos com Cristo, mais o Senhor revela-se a nós. E quanto mais Ele se revela a nós, mais Ele apresenta a nossa corrupção. Ele precisa desvendar as cadeias, as amarras, as meninices. Ele precisa separar o menino do escravo, o menino do homem, para que ele possa com clareza apresentar as suas vontades. E então Ele começa a fazer com que, quanto mais você ande comigo, mais nome você dará àquilo que você faz de errado e ainda assim, compreendendo, possa confessar o seu pecado e entrar no lugar da justificação. Quando a gente compreende que não há desculpas para nós, pecamos, erramos, somos falhos, mas nos tornamos cativos a Deus, pois Ele é o único que pode justificar. A justificação de Deus não abona, não qualifica o comportamento do eu fiz isso, mas Deus me ama. Infelizmente, como o próprio autor do livro Arrependei-vos, o pastor Ricardo Israel, pontuou, João apresenta a nós um Deus que nos amou e que amou muito. E este amor é inseparável da sua justiça. É justamente esse amor que apresenta o homem caído. É justamente esse amor que apresenta os indesculpáveis. É justamente esse amor que nos dá força para compreender, através de uma mensagem como essa que estou trazendo, que sim, não há desculpa para as nossas falhas, não há desculpa para os nossos erros, não há desculpa para os nossos pecados, mas que ainda assim este amor derrama sobre nós a justiça que justifica e que nos dá a oportunidade de caminhar novamente. A palavra de Deus diz que o dia anterior anuncia o que está por vir. É quase que como sustentar esse versículo quando dizemos que o Senhor trabalha enquanto dorme, que enquanto nós dormimos, porque isso também está assegurado por aquele que vela a nossa vida. Então, o que vai acontecer no dia que está por vir, o Senhor sabe. E isso é tão lindo que Ele fecha todas as nossas dúvidas. A Bíblia responde a própria Bíblia, trazendo a nós também o quê? Que as misericórdias se renovam a cada manhã. Quando o próprio Deus já sabe o que vai acontecer no dia que está por vir, porque o anterior pertence a Ele, Ele está trabalhando para esta justificação e por isso as misericórdias se renovam a cada manhã, para que não venhamos ser consumados, para que não venhamos a sofrer aquela ira, porque Ele justifica. Mas os filhos não podem temer a sua ira, os filhos não podem sair da posição de sermos afligidos e sofrer pelo nome dEle, porque se eu saio da posição de ser afligido, porque se eu evito a correção do Pai que me ama, eu entro no lugar de indesculpáveis, e os indesculpáveis são medíocres, os indesculpáveis são mornos, os indesculpáveis negam a própria justiça de Deus, e esses têm dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque para reconhecer a Deus como Pai, eu preciso sofrer a sua correção, e não mais fugir dele, não mais me esconder dele, como está em Gênesis, na própria postura de Adão e Eva, mas agora eu preciso me expor, porque eu preciso dizer a Deus que eu não sei dar um nome
desta desculpa. Eu não sei dar o nome àquele pecado. E quanto mais eu estou em Deus, Ele consegue revelar a nós o nome do pecado, Ele consegue revelar a nós a nossa iniquidade. Ele é o único que sonda os nossos corações, Ele é o único que exorta e corrige nos amando, e através deste processo podemos sofrer a sua justificação. A justificação não espera do homem, a justificação não espera uma vontade unilateral. Ela já está acontecendo, ela já aconteceu. O sangue, o cordeiro, a crucificação é um processo que é dado ao divino e não espera do homem, quer queira, quer não, acontece. Mas os filhos não podem rejeitá-lo. Os filhos precisam compreender cada vez mais que somos indesculpáveis e precisamos correr este caminho. Então, toda esta preparação para uma palavra como esta é para que os irmãos sejam encorajados a não mais se esconder atrás de vossas falhas, sabendo que Deus nos revelou tudo o que iríamos cometer e muito mais, que Ele revelou a nós um caminho de correção. Ele se revelou a nós como um Pai que pode nos dar a correção na medida exata, e que, se estamos sofrendo por causa do nome dEle, e sofrer por causa do nome dele não tem a ver com o evangelismo do qual carregamos: Jesus te ama, eu sou de Jesus, eu sou crente. Não! O sofrer em nome dele é justamente estar todos os dias procurando ser aperfeiçoado, ver que você é falho, que muitas vezes você é limitado e que você depende muito, você depende toda a sua vida de estar cativo a Deus para encontrar o lugar dos aperfeiçoamentos dos santos. Este é o sofrer em nome de Jesus, porque nós compreendemos que por causa do nome dele estamos sempre buscando a semelhança, estamos sempre buscando o Deus de luz, o Deus de amor, e por isso queremos sim ser como ele e não queremos ter medo da sua justiça, não queremos ter medo da sua correção. É duro compreender, porque o mundo maculou as nossas emoções, o mundo deixou a nossa vista cheia de embaraços, cheia de sujeira. Então nós temos muitos argumentos para todas as nossas falhas. Eu deixei de orar, mas foi porque a igreja estava cheia de evento. Eu não pedi perdão para ele, mas ele sabe que a culpa é dele também de eu ter feito isso. Ele tá lá, ela escolheu, mas eu avisei. Nós vamos usando aparatos e réguas muito baixas para os outros nunca vão conseguir romper as nossas réguas morais, porque nós somos extremamente egoístas e vaidosos, mas a nossa régua perante Deus moralmente, ela sempre flutua. Então, cada vez mais nós vamos usando desculpas e desculpas e desculpas para encontrar com Deus e dizer: o Senhor sabe que eu fiz isso, mas o Senhor sabe por quê. E é quase que como se Deus voltasse para nós e dissesse: mas eu já te disse isso muito antes, eu já te revelei sobre isso muito antes, e também te dei todas as ferramentas e todas as revelações necessárias para que você compreendesse como não fazer, como rejeitar, como não ir de frente àquilo que você não pode. Como mesmo a palavra diz, fuja daquilo que você não pode contra. A Bíblia, irmãos, está cheia de ferramentas, de instruções e de armaduras que mesmo que você diga: mas Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, Ele vai dizer: a ti dei o possível, a mim está o impossível. Ou Ele ainda vai te dizer: mesmo que você tenha compreensão que você não pode contra, então afasta-te, previna-te, coloque parapeitos sobre a sua vida, abra a mão de ser o seu justiceiro pessoal. Você não precisa disso. E para encerrarmos aqui, e como sempre, em toda a ministração, eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, compreendendo
como Deus se revelou, como Ele apresenta tudo. Deuteronômio 29 vai dizer que o que é dele, o que é do Senhor é para o Senhor, mas o que Ele considerou aos filhos, Ele está revelando. Os profetas, Jeremias, Isaías e outros livros também apresentam a nós aqueles que estão buscando, receberão, aqueles que têm sede, saciarão a sua sede, aqueles que comem a palavra, compreenderão, aqueles que buscam de todo o coração, Ele diz que vai se permitir ser achado. Olha isso, Jesus, o nosso Deus, Ele está sempre preparando caminhos para que nós venhamos a ter um encontro, a sermos encontrados. Ele está se permitindo ser encontrado justamente para que não haja desculpas em nós. Não haja desculpa para os nossos pecados e falhas e todas essas outras situações que nós temos argumentos, muitos argumentos para sustentar as nossas réguas morais e querer colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no outro e por aí vai. Para a gente ter uma compreensão um pouco maior dessa palavra, que não tem segredos, na verdade, não é nenhuma palavra teológica que você precise procurar tantas raízes da sua escrita, mas a palavra desculpa, ela vem, essa palavra desculpas vem com o sentimento de negação à culpa, a compreensão da culpa, e agora eu procuro argumentos factíveis para me afastar disso, eu quero passar a bola. E João fala para quem está se preocupando, como que eu vou saber, como que eu vou aprender? João 14:26 fala que mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, mais uma vez, aqui se revela o Senhor a nós, dizendo, eu estou dando todas as diretivas, todos os caminhos, eu me apresentei a vós como Deus de justiça e não só um Deus que parece até medíocre, que aceita todas essas coisas. Eu me apresentei a vós como um Deus que olha para vocês como indesculpáveis, porque em mim vocês encontram correção, verdadeiro amor, fardo leve e um caminho para serem aperfeiçoados. E quando nós pregamos sobre isso, nós não estamos dizendo que somos melhores que ninguém, mas que há uma carreira a ser corrida, há um combate a ser bem vencido, e todos os que permanecerem fiéis, santos, estes estão correndo uma boa carreira. Então, por mais que eu compreenda que não é sobre os melhores e os piores, eu sei que existe uma carreira e que eu preciso correr essa carreira e que nada pode nos parar. E eu quero ir para este lugar, para o Deus de justiça, para o Deus de amor que me corrige, para o Deus que quer me forjar na verdade. E, além de todos os contextos que nós lemos aqui, Efésios 1, nossa, Efésios, Gálatas, Provérbios, são livros, irmãos, que aumentam a nossa régua, abaixam a nossa régua moral. Elas conseguem colocar diante a luz de Deus e mostrar, olha, sua régua moral está muito alta, você está arranjando muito desculpas para coisas que o Senhor já deu nome para esses pecados, o Senhor já mostrou que esses pecados são nominais, precisam ser trazidos à luz, precisam ser confessados, você precisa ficar debaixo da correção para poder viver esse verdadeiro amor e não mais ter medo deste Deus. Efésios 1, a partir do versículo 8, vai nos dizer, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir tudo a Cristo, tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. É claro que nós estamos pegando a questão do gancho de que o Senhor libera a nós o conhecimento de sua sabedoria e de seu entendimento.
E o mais importante dessa mensagem é que os irmãos tenham a compreensão que o fato do Senhor nos ver como indesculpáveis é a forma de que Ele nos ame e a sua justiça seja feita em nós. E esta forma nos forja, nos faz sermos fortes, nos faz encarar a vida de verdade. Ela separa os meninos dos homens e ela faz com que a cada dia venhamos a ter sabor. Falamos tanto do sal, né? Termos sabor para realmente sermos o sabor da terra, que coloca tudo no centro da vontade de Deus e que tudo faz convergir para Deus. E se você gostou do trecho que eu li, quero apresentar mais uma vez o livro Arrependei-vos, da série Rudimentos. Irmãos, a série Rudimentos contempla 5 livros. O próximo já está saindo, que é a Identidade. E já temos o outro, que é a Igreja. Na verdade, a concepção dos livros já estão todas prontas. Nós lançamos apenas em pré-venda para que você tenha a oportunidade também de comprar esse livro na pré-venda, né? E vamos preparar também outros conteúdos que possam agregar a sua igreja, a sua denominação, mas em especial a sua vida, porque precisamos voltar ao ensino base de todas as coisas. Amém? Eu desejo com muita fé que essa palavra, por mais que seja dura, que seja um fel, que seja amarga, ela possa ser concisa, compreendendo, acima de tudo, encorajando você a compreender a grandeza do nosso Deus e a não mais fugir, a não mais se esconder. Quando eu tive a compreensão da palavra, já li tantas vezes ela, já passei por tantos escritos de Paulo, mas através do livro do pastor Ricardo Israel, olhar para mim e me ver como alguém que sou indesculpável, aquele primeiro momento eu quis me esconder. Mas o Espírito Santo, o Consolador que nos ensina, me fez lembrar que eu não posso me esconder do Deus que me ama, do Deus que derramou o poder de filho em mim. Ele não veio para nós, mas nós fomos adotados por este amor. E agora, enxertada nele, preciso beber da sua água, da sua fonte, eu preciso forjar as minhas raízes nesta rocha. Então eu tenho muito mais argumentos para não temer a Deus do que argumentos para defender as minhas desculpas diante dos pecados que antes eu não conhecia e agora eu sei que eles estão aqui e eles precisam ser trabalhados em mim. Que Deus te abençoe, que a sua luz resplandeça sobre vós, sobre o teu rosto, sobre a tua casa, que haja entendimento ao ler a Bíblia e que você tenha ousadia de perseverar, como a historinha que eu contei aqui. Às vezes a gente está lá no primeiro emprego, é a mesma coisa do primeiro amor. A gente está tudo aleluiado. Tem o quê? Essa questão do automotivacional, não existe ninguém que acorde motivado. Somos pecadores, irmãos. Mas o Espírito Santo está sempre ali, consolando, exortando, chamando a nossa atenção. O que nos diferencia dos esmorecidos é saber que Deus é o nosso Consolador e que Ele é a nossa força. Então a gente tem que correr para Ele. O que faz a gente correr para Deus é a nossa perseverança. É a nossa perseverança. Vamos sair do ambiente de expectativas rasas. Vamos sair desse ambiente de fragilidades, onde a gente tem que estar sempre feliz e motivado para estar com Cristo, porque teremos que estar com eles muitas vezes, fedendo ao nosso pecado, para que Ele nos lave em águas puras, em águas cristalinas. Deus seja com vocês, um beijo no seu coração, fiquem na paz.